Povo brasileiro, em mim, no exercício direto do poder na presidência da República. Como o peão marca ponto de chegada e de saída do trabalho, eu também marco ponto no relatório que tenho de fazer do dia de trabalho. Senão não sou um bom peão. E aí, como vocês se reuniram em reunião constituinte e se empossaram na presidência da República em mim, podem também, eu não sendo um peão que corresponda às vossas expectativas e executa os vossos interesses, podem também me exonerar e nomear outro para o cargo. Não é bem nomeação e nem exoneração, mas o termo técnico jurídico fica mais difícil para entender, então vamos usar uma linguagem popular, comum, porque uma das coisas que o peão tem de ter em consideração é que ele tem de ter uma linguagem média quando tem de prestar conta para a nação. Entre aquele de inteligência mais morosa e o intelectual. Eu vivi muito tempo nas alturas da intelectualidade humana, tanto que me deram o apelido de imortal, mais de uma academia. Começou pela Academia Municipalista de Letras do Brasil, que vocês podem encontrar ela aí na internet, sediada em São Paulo. Fui, inclusive, secretário-geral da academia e fui estrela lá dentro. Não tinha muita convivência com as camadas mais demoradas de inteligência. A minha profissão era no Olimpo do Poder e as minhas atividades culturais dentro de uma academia de letras, que é um apêndice da Academia Brasileira de Letras, Academia Municipalista de Letras do Brasil, que foi fundada por Astragésilo de Ataíde, da Academia Brasileira de Letras, com o meu saudoso e querido presidente, Manuel da Silva. Agora, nessa função, ou nessa missão, que jamais na minha vida eu esperei que um dia me fosse confiado, então eu tenho de ser o povo brasileiro como o povo brasileiro é. Carnavalesco, futebolesco, tudo o que é engraçado, o que é divertido, menos o que é racional, o que é matemático, o que é lógico, o que é coerente. E é por isso que hoje essa minha querida nação carnavalesca está submetida por uma tirania oligárquica, comunista, terrorista, fundamentalista, transnacional, corporativa de bandidos. Porque é por essa estrada da pouca responsabilidade intelectual e espiritual com a nação, dentro do que a ciência mostra,
que nós somos uma totalidade de corpos, uma totalidade de mentes e uma totalidade de espírito. E não desagregamos do contexto porque nos destruímos como unidade fora dele. Isso aí não é conclusão minha, é constatação de ciência. A ciência que trabalha para desvendar o raciocínio humano, não para explorar a humanidade, mas para iluminá-lo. Como a própria ciência também descobriu. E isso é fácil a gente constatar pela observação. Que para ser comunista, a pessoa precisa ter um defeito psíquico congênito. Ou é um psicopata, ou é um esquizofrênico, ou tem qualquer outra disfunção psíquica profunda. Senão a pessoa não consegue absorver uma ideia que é absolutamente contrária à racionalidade humana. Uma ideia que prega o progresso, tomando os patrimônios e a riqueza de quem construiu o progresso trabalhando. Uma teoria que prega a igualdade humana, jogando empregados contra os patrões, negros contra os brancos, mulheres contra os homens, estudantes contra os professores, enfim, desintegrando a massa nacional ao ponto de ser o que nós somos hoje aqui no Brasil. Identificado perante o mundo por 117 milhões e 600 mil broncas na justiça entre a população economicamente ativa de 93 milhões de pessoas. Isto quer dizer que nós brasileiros somos tão inimizados uns com os outros que temos mais de uma ação na justiça por pessoa. Isto nunca se viu na história da humanidade. E se completa essa decadência de civilização com outro índice bárbaro, demoníaco, infernal. De 2003 até 2016, o banditismo, a criminalidade, teve um aumento de 1.638%. De 2003 a 2016 para cá, eles atrapalharam todos os dados estatísticos, eles confundiram tudo, as notícias policiais, de forma que nós não conseguimos mais ter uma estatística perfeita. Então, temos esse dado. Nós temos certeza que de 2016 para cá, isso tudo evoluiu. Porque o país está cada vez mais violento, cada vez mais miserável, cada vez mais desintegrado. Não existe mais o ente conjugal, que eles transformaram num ambiente entre inimigos, filhos contra os pais, protegidos pela legítima defesa putativa, se os pais quiserem educá-los e ensiná-los a trabalhar. Mulheres protegidas pela Lei Maria da Penha, que transformou o casamento ou a união procriadora em uma indústria de transformação das mulheres em prostitutas,
dos maridos em cafajestes e dos filhos em bastardos. Transformaram as escolas em prostíbulos de iniciação das crianças na prostituição, cafajestismo, vício, marginalidade e vadiagem. Eu conheço tudo esses ambientes aí. São 13 anos que a gente ficou fazendo o processo interventorial para poder conhecer a nação pelas suas entranhas nessa democracia que começou em 1986 com José Sarney, o maior crápula, o maior cafajeste, o maior ladrão, a par de Luiz Inácio Lula da Silva, que a nação brasileira já produziu. Se alguém achar que eu estou tergiversando, eu estou à disposição perante os foros nacionais e internacionais para mostrar as provas. Porque eles vão ser presos. Primeiro vão responder aqui pelos crimes de roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria. E depois dessas condenações, serão entregues à Corte Marcial Internacional, que dentro de poucos dias vai ser anunciado, para responderem perante o mundo por crime contra a humanidade, de genocídio praticado na nação brasileira. Então, o futuro desses bandidos terroristas está de acordo com o que eles produziram. Mostrando mais uma vez para as gerações futuras que cada pessoa colhe os frutos da lavoura que semeia. Eu não sou um modelo de virtudes, mas justamente por não ser um modelo de virtudes, há mais de 50 anos eu estou na escola. Primeiro, doutorados, enquanto acervo de conhecimento da humanidade, oferecia assentos, bases científicas para o meu desenvolvimento intelecto-espiritual. E depois, a escola do mundo. Porque nós nascemos uma vez de nossas mães, do útero materno, um composto físico-químico dotado de consciência espiritual. E adentramos o útero do mundo, onde realizamos a nossa gestação espiritual para um dia, através do propósito de Deus, de povoamento da eternidade, nascermos nela. Dentro desta concepção, que não é minha, é da inteligência multidimensional, que às vezes encarna aqui para servir a humanidade,
temos consciência de que nós somos os deuses de si mesmos. Quem quiser ser um demônio, é um demônio. Quem quiser ser um anjo, é um anjo. Eu não quis ser nada, acabei interventor constituinte interino da República, encarnando nessa missão o grande povo brasileiro, que eu não tenho dúvida nenhuma, é o povo de Deus. E então, sem ser nada, tudo o que o meu povo vê em mim são os seus anseios, os seus ideais, que eu, como nada, penetro suas estruturas de consciência política, de consciência espiritual, de consciência jurídica, de consciência econômica, de consciência social, faço uma fusão de tudo isso e lhes apresento em formulações de progresso para a qualidade de vida. Neste momento, eu estou do outro lado, quer dizer, do lado de cada ponte. A ponte sobre o abismo do comunismo terrorista que submete o Brasil. Preciso desmontar isso com muita cautela, com muito sangue frio, com muita abnegação, sem levar em consideração os deboches e as provocações do inimigo. Eu sigo desmontando essas estruturas. Hoje ainda esclareci isso no Supremo Tribunal Federal, aonde coloquei uma interpelação aos 11 ministros ali, que a Corregedora Nacional de Justiça, pela conduta deles no ápice da magistratura brasileira, me informou que são bandidos escondidos atrás da toga. E eu, com 50 anos de fórum, tenho provas para embasá-lo. Este é o momento que estou vivendo como interventor constituinte interino da República. Os nossos advogados, os nossos docentes ainda não absorveram isso. Alguns dizem, é o jeito que ele interpreta a Constituição. Outros simplesmente dizem, é um maluco. Só que nenhum deles parte do interrogatório de si mesmo. Quem escreveu a Constituição do Brasil? Eu estou dizendo, desde 2008, quando protocolizei no Supremo Tribunal Federal, em seu grau de Corte Constituinte, a reação de cidadania do povo brasileiro para a intervenção constituinte no processo histórico, vem informando que fui eu que escrevi o livrinho cumprindo missão das Forças Armadas. A Constituição que está aí é, pois, produção das Forças Armadas, em missão cumprida por mim, por Ulisses Guimarães, o invulgar estadista desta geração de brasileiros que está se acabando. Com
O invulgar constitucionalista, professor Afonso Arinos. Os grandes políticos juristas, Teotônio Vilela, e mais outros, que no momento agora não me recordo os nomes. Eram muitos, já faz muito tempo. Então, quem escreveu o livro não sabe o que fez nele, mas este é o momento do povo brasileiro ressurgir das cinzas, e me escolheu para ser o seu impulso e o seu ideal na vocação de liberdade que consignou como projeto de civilização na Constituição que produziu pelas suas Forças Armadas através de mim e dos outros com os quais eu me conjuguei na elaboração técnica da Assembleia Nacional Constituinte, que serviu apenas para promulgar a Constituição, onde nela estava Michel Temer também. Não sei se ele produziu alguma vírgula no livro. Se tivesse produzido, não seria o sem vergonha que é, porque de vergonha ele não teria dado o golpe na sua companheira de banditismo, Dilma Rousseff, porque ele sempre foi um golpista, sempre viveu na garupa de alguém que conseguia um mandato para ele dar um jeito no titular e ficar. Ele, o substituindo, fez isso com a Dilma, traiu o PT e acabou com o meu velho manda-brasa, que eu continuo ainda nele, porque tenho responsabilidade com o general Golberido Couto e Silva, de onde surgiu o MDB. Então, prestando conta do dia, para não me alongar muito, desejo a todos um bom sono, porque ficar acordado por dívidas, de medo de bandidos, só vai prejudicar mais a vossa saúde. Nós ainda temos alguns dias de grandes tormentos. Talvez tenhamos de destruir primeiro o bandido terrorista da Venezuela, para trancar todas as portas de entrada do terrorismo no Brasil e então procedermos com calma o expurgo da bandidagem do poder que vai começar aqui. Boa noite e Deus mande seus anjos de guarda para ficarem com vocês. Obrigado.